Paz do Senhor Jesus, aquele que era, que é e que há de vir. Romanos capítulo 5. Quando for depois do carnaval, lembrando que final de semana não haverá culto aqui, tá? E aí, quando for na próxima semana, depois do carnaval, nós vamos retornar à série em Pedro. E que eu terminei o capítulo 3, né? Aí a gente começa o capítulo 4. Romanos capítulo 5, versículo 12 até o versículo de número 21. 2 homens e 2 destinos. Paulo vai estar falando aqui sobre a solidariedade da raça, tanto de Adão quanto de Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versos 12 ao 21, todos encontraram? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também veio a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta enquanto não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda muito mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por o pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, esta é a primeira vez aqui na carta aos Romanos que Paulo se refere à entrada do pecado no mundo, em decorrência da queda de Adão. Obviamente ele tinha falado que gentios eram pecadores, que judeus eram pecadores, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas agora ele vai mostrar que esse pecado, ele surgiu, ele é oriundo da queda de Adão. A razão, irmãos, pela qual todos os homens, isto é, judeus e gentios, são pecadores, é que o pecado entrou no mundo por meio de Adão. E o ponto de Paulo aqui é que o castigo de Deus, ele foi extensivo, não só a Adão, mas também a toda a sua descendência, a raça humana. Toda a raça humana, irmãos, sem exceção e sem acepção, estavam em Adão potencialmente. Se você não entender o conceito de solidariedade da raça, você vai ter defeitos, uma visão defeituosa na sua visão de pecado e na sua visão de
justificação. Mas antes de explicar essa questão da solidariedade da raça, como é que eu, você, todos nós estávamos em Adão, é bom nós entendermos a diferença da criação dos seres humanos, como Deus criou os seres humanos, e como ele criou os anjos. Diferentemente dos anjos que Deus criou, porque quando Deus criou os homens, quando Deus criou os anjos, ele criou os anjos com uma quantidade limitada de números. Ele, claro, ele criou miríades, milhares, nós não sabemos a pluralidade e a quantidade exorbitante de anjos que existe. Mas o fato é que Deus, ao criá-los, seja os querubins, seja os serafins, seja os arcanjos, independente de suas linhagens, Deus os criou com uma quantidade já de milhares, assim, de uma vez. Vamos usar um termo chulo, de fornadas. Uso esse termo para vocês entenderem. Uma fornada, vamos dizer assim, para nós podermos entender. Então, Deus criou os anjos com números extensivos. Nós não sabemos quais, mas com uma quantidade, vamos dizer assim, infinitas. Mas por que Deus fez isso? Porque os anjos eles não se reproduzem. Esse é o ponto. Então você entende que a dinâmica de Deus criar seres humanos, ela é diferente da maneira dele criar anjos. Ele cria os anjos com uma quantidade inumeráveis de anjos, de uma vez só, justamente porque eles não se reproduzem. Deus os fez assim. Foi Deus que quis colocar, vamos usar essa palavra aqui para dar esse antropomorfismo, essa anatomia dos anjos. Mas, quando Deus criou a raça humana, ele fez diferente. Ele não disse assim, haja seres humanos e fez 8, né, hoje já dizem que é 8 bilhões que nós temos no planeta Terra. Ele não disse assim, haja homem e apareceu 8 bilhões de seres. Não. Não foi assim que ele criou. Diferentemente dos anjos, Deus que criou o número de miríades dele, Deus criou um casal. E desse casal, Deus fez esse casal com a potência de reproduzirem seres humanos. Coisas que não é assim com os anjos. E esse casal, com essa capacidade dada por Deus, o que é que eles fizeram? Eles espalharam a raça humana na Terra, que por sua vez, os descendentes deles tinham essas capacidades de se reproduzir e assim, sucessivamente e consequentemente. Então, Deus não cria um número total de seres humanos. Não. A raça humana estava potencializada nesse casal. Então, Adão, nesse texto aqui, ele é visto como representante dessa raça, a raça das criaturas de Deus. Um termo que nós usamos é cabeça federal. Então, Adão, ele foi o representante lá no Éden dessa raça que hoje está em estado de rebelião. Esse é o ponto. O que é a raça humana no conceito bíblico? A raça humana, ela é uma raça que está em estado de rebelião porque eles foram cooptados, os nossos ancestrais, os nossos primeiros pais foram cooptados por uma grande mentira. Nós demos ouvidos à serpente, não demos ouvido a Deus, e hoje, por definição, o que é a igreja de Cristo? O que são os remidos? A igreja de Cristo, por definição, é aquelas pessoas que se voltaram da rebelião. Arrependimento, em outras palavras, é você dizer, eu dou razão a Deus, não dou razão a mim. Senhor, tu está certo, eu estou errado, eu entendi que eu fui cooptado por uma grande mentira que aconteceu lá, e eu faço parte de uma raça que está em estado de rebelião contra o Criador. Houve uma disruptura, houve uma ruptura, melhor dizendo,
nós decidimos nos rebelar contra o nosso Criador, ou seja, o desenho se rebelou contra o desenhista, o vaso se rebelou contra o oleiro, porque isso é a queda. E aí, a raça humana hoje é uma raça que está em estado de rebelião. A igreja de Cristo, ela é, por definição, os caras que voltaram da rebelião. Os caras que botaram a bandeirinha branca e disseram: Senhor, eu baixo as minhas armas, eu me rendo, a tua cruz venceu e eu me humilho, eu sou um ser rebelde e me volto ao Senhor. Isso é a igreja de Cristo. Nós pregamos o evangelho para essa raça que está em estado de rebelião, porque dentro dessa raça que está em estado de rebelião, existem dois grupos. Existem os rebelados que têm consciências que estão rebelados e querem permanecer assim. E existem aqueles que estão rebelados, mas não sabem que estão rebelados. E aí nós contamos a história do evangelho a eles. Uns se convertem, voltam para Cristo e é remido e é a igreja de Cristo. É isso aí, gente. Então os arrependidos salvos é os que voltaram da rebelião. E nós estamos fazendo missões, investindo em missões, pregando o evangelho aqui, indo para o sertão, para dizer que os caras estão em rebelião. E esses caras que estão em rebelião, homens, mulheres, jovens, seja lá o que for, eles fazem parte dessa primeira raça, que Paulo trata aqui, que é a raça que saiu de Adão. E que vocês sabem bem, que o que aconteceu lá no Éden foi não estendida e ficou privativo ao casal. O que aconteceu lá no Éden foi estendida para nós. A primeira é a questão da corrupção da nossa natureza. Esse é o primeiro ponto. Se você abotoar a camisa errada aí, vai dar problema lá embaixo, meu irmão. Se você não acertar aqui, não tiver uma boa teologia dos primeiros 3 capítulos de Gênesis, está perdido. Está perdido, não está engatinhando ainda. Porque, na verdade, irmãos, nós morremos e já nascemos destinados à morte. Antes mesmo de pecar voluntariamente e conscientemente, já nascemos como uma raça pecadora. Um bebê, por exemplo, antes mesmo de pecar de forma voluntária e consciente de desobediência, ele já é atingido pela morte. Porque recebeu essa herança de Adão. No 4º século, existia um herege que, graças a Deus, foi condenado pela igreja, chamado Pelágio. E tem muitos crentes hoje que são pelagianos e nem sabem. Pelágio, ele levantou uma tese no 4º século, dizendo assim: olha, o pecado de Adão é o de Adão. Tem a ver só com ele. O homem depois de Adão, ele tem a ver só com o pecado dele. Ou seja, o pecado de Adão não teve nada a ver com a gente. E Pelágio defendeu a tese de que o pecado de Adão foi apenas individual, sem consequência para a raça humana. Ou seja, segundo essa visão herética, errônea, o pecado de Adão afetou apenas ele mesmo, e que os homens nascem neutros. Eu não creio nessa desgraça, não. Eu só estou repetindo o que ele ensinou. E que os homens nascem neutros e que eles aprendem a pecar por meio da socialização, por meio dos pais e com os amigos, e que eles não têm, quando eles nascem, eles não têm a natureza inclinada para o mal. Ainda bem que a igreja na época declarou ele herege e o baniu. Porque, queridos, esse argumento ele é tão pueril, ele é tão pífio, que ele não suporta uma simples pergunta. Ora, se o pecado de Adão atinge única e exclusivamente ele e mais ninguém, e se o ser humano nasce neutro, ou até melhor dizendo, nasce bom, e o meu é que corrompem, então eu pergunto, por que é que bebês morrem? Se o pecado de Adão não atingiu a gente, então por que é que crianças, infantes, morrem? Responda isso. Por que é que crianças de 6 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos estão morrendo aí e sempre morreu à torta e à direita? Sabe por que criança morre, irmãos? É porque ela foi afetada por uma coisa chamada pecado original.
E o pecado, eu quero que você entenda isso. O pecado, ele é sempre visto nas Escrituras casado com a morte. Pecado e morte, eles estão numa aliança. Como é que nós sabemos que o pecado ele é universal? Qual é a prova visível aos nossos olhos, tangível, de que o pecado é universal e atingiu todos, independente de idade? É que a morte ela é universal. Ela atinge idosos, ela atinge infantes, ela atinge doutores e analfabetos, pretos e brancos, ricos e pobres. Atinge brasileiros e japoneses, europeus e asiáticos. Atinge todos. Então a prova visível de que o pecado ele é universal é que a morte ela é universal. Eu nunca ouvi dizer que tem uma tribo ou uma casta ou um país que ninguém morreu lá faz 1 milênio. Não existe isso. E como é que nós nos tornamos pecadores? Paulo vai falar nesse texto aqui que a raiz da humanidade ela é ruim. E ela é ruim não originalmente, porque viu Deus tudo quanto tinha feito e isso que era muito bom. E tudo que agora depois do rompimento, da queda, e que essa raça humana, por isso, irmãos, nós não podemos ser tolo, acreditar que o mundo vai melhorar. Não vai, gente. Nós somos, não tem educação, não tem política, questão social, pode ser o que for, não tem nada que vai dar jeito. Nós somos uma raça que queremos construir um mundo sem Deus e não vai. Não vai. Esse é o ponto. Nós somos seres rebeldes e rebelados contra o nosso Criador. São os desenhos rebelados contra os desenhistas. São os vasos rebelados e com raiva do oleiro. Então não vai, isso nunca vai dar certo. Quem vai pôr o fim ao mal e à maldade vai ser o Cordeiro, quando ele vir. A Bíblia diz que a corrupção do nosso coração, ela é herdada. E aí nós não podemos ser desonestos com essa passagem, que afirma que o pecado de Adão se estendeu a toda a raça humana de maneira inexorável. A palavra de Deus, porém, diz que se Adão era o cabeça federal da raça, e nós estávamos nele quando caímos, com a sua queda, como os filhos de Adão, todos nós somos seres que nascemos com defeito de fábrica. É como se na realidade, é como se a serpente injetou em nossas veias o veneno mortífero do pecado. E a cruz de Cristo é um antídoto contra este veneno. E aqui, irmãos, nós temos Adão como porta de entrada para o pecado nesse mundo. Essa é a verdade incontestável da solidariedade da raça, seja em Adão, seja em Cristo. Por isso que a falha nesse pensamento de dizer que o pecado de Adão só atingiu ele, uma pessoa dessa ainda, ele é cego, não está enxergando nem a ponta do próprio nariz, quanto mais as verdades bíblicas. Sabe por quê? Porque alguém pode dizer assim, oxente, e Adão pecou e eu que recebo a consequência? Então, meu amigo, se você for coerente, eu não fiz nada e eu estava em Adão. Então você tem que ser coerente também e dizer assim, eu não posso receber os benefícios de Cristo na cruz, porque eu não estava lá também na cruz. Seja coerente. Pau que dá em Chico, dá em Francisco também, meu amigo. Então, quem quer dar uma de... eu quero dizer que isso é injusto, porque Adão pecou e eu que recebo a consequência. Também Cristo foi lá na cruz e tu recebe a consequência também, sem estar lá. Então, o ponto é que há dois homens, Adão e Jesus, e todos os outros humanos estão dependurados no cinturão desses dois. Em síntese, irmãos, em síntese, todas as pessoas estão em Adão por nascimento ou em Cristo pelo novo nascimento e pela fé. E Paulo, ele não pensa na raça humana como união de indivíduos ao acaso, mas ele pensa na raça humana como uma unidade orgânica, o único corpo, sob uma única cabeça. E essa cabeça será Cristo ou Adão. Então, negar a solidariedade do pecado implica negar a solidariedade da graça. Porque por um ato de um, teve consequência para muitos, e por o ato de outro, teve consequência para também muitos.
Esse é o ponto. Isso se chama solidariedade da raça. E aí eu quero ver com vocês, em primeiro lugar, o que Paulo diz aqui, a realidade do pecado. Irmãos, o pecado ele foi a maior desgraça, a maior tragédia, o maior desastre da história da humanidade. E a queda decorre dessa desobediência, dessa ruptura. E eu quero destacar algumas coisas nesse texto. Em primeiro lugar, é que o pecado entrou no mundo por um homem. Veja o versos 12, por favor. Portanto, aqui ele está com a conjunção conclusiva, né? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por quem, irmão? O texto diz, por um homem. A minha tradução NVI diz assim, entrou no mundo por um homem. Irmãos, veja bem, preste muita atenção aqui. O texto diz, portanto, o pecado entrou no mundo por um homem. O pecado, irmãos, já tinha acontecido antes no mundo angelical. Mas no mundo, é isso que eu quero que você entenda. Ele está dizendo que o pecado entrou no mundo por um homem, mas o pecado já existia, porque o pecado ele começou não na terra, ele começou lá nos céus. Ele começou com uma rebelião lá em cima. E essa rebelião estourou aqui embaixo. O pecado começa com o surto narcisista do anjo de luz, que não se contentou em ser uma criatura, queria ser o Criador. Só que na história, dentro do tempo e do espaço, o pecado foi introduzido pela queda de Adão. O pecado é uma conspiração contra Deus. É a transgressão de sua lei. É um ato de rebeldia e desobediência a Deus. Sendo livre, Adão escolheu desobedecer. Tendo livre-arbítrio, tornou-se escravo do pecado e por meio do pecado precipitou toda a raça humana no estado de rebelião contra Deus. Pecado, irmãos, não é apenas um ato, mas é um poder vivo e hostil e mortal. O pecado em sua plenitude é um princípio de revolta que resulta em muitas ofensas. Quando você vê o incrédulo falando de pecado, aí às vezes, muitas vezes até lá no CRAS, quando eu trabalhava, o pessoal chamava uma palavra na minha frente, eita, rapaz, desculpa, é pecado. Aí fica assim, achando que pecado é, eita, fiz essa besteira, foi mal. Sabe aquela coisa bem infantil, sabe? Romantizando o pecado, é uma besteirinha, ai, pecado foi isso. Meu irmão, pecado é rebelião contra Deus. São esses termos, até o termo de pecado no hebraico, a ideia de um pulso, de um punho fechado contra a face de Deus. Então, quando você começa a entender pecado dessa maneira infantil, até idiotada, de que é um errinho aqui, uma coisa aqui, meu amigo, pecado, em síntese, ela é uma rebelião contra o Criador. Uma revolta contra Deus. Este pecado entrou no mundo, lá no Jardim do Éden. É isso que Paulo diz, por meio de um homem entrou o pecado no mundo. Nós não apenas herdamos a natureza do pecado de Adão, nós somos como ele. Agora cada um é o seu próprio Adão. Nós pecamos nele e pecamos à semelhança dele. O pecado tem a origem em Adão, porque estamos em Adão de modo especial. Não só porque ele é a raiz que nos gerou, mas também porque ele é o nosso representante e o nosso cabeça. Todos os homens pecaram em Adão, estando no lombo em Adão, do primeiro pai, o cabeça representante da raça humana. Se você perceber nessa perícope aí, nessa passagem que nós lemos, pelo menos em 5 ocasiões, dos versos 15 a 19, a verdade de que o pecado entrou no mundo, ela é repetida. Versos 15 ela é repetida, diz que entrou por um homem. Versos 16 repete. Versos 17 bem. Os versos 18 e 19, toda vez, por um homem, por um homem, por um homem. Mas não só o pecado entrou no mundo por um homem, a morte também entrou. Como eu falei no início, pecado e morte, eles estão em aliança. Estão unidos, estão casados. Então não só o pecado, mas os versos 12 também diz que é a morte. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A morte, irmãos, é como o outro lado da moeda do pecado.
Onde vive o pecado, a morte vive no pecado. Onde o pecado reina, ela reina pela morte, como ele diz nos versos 21, né? Verso 21 ele diz: a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder a vida eterna, mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando o pecado ordena, a sua moeda corrente de pagamento é a morte. O salário do pecado é a morte. A gente repete muito esse texto, nós repetimos muito e refletimos pouco sobre esse texto. Ora, salário é o quê? Salário não é uma coisa que você... Eu nunca vi o camarada receber o salário e beijar a mão do patrão ou se ajoelhar e dizer muito obrigado por esse favor. Não, ele coloca no bolso e diz: meu amigo, isso aqui eu trabalhei. Isso aqui eu mereço receber esse trabalho aqui, esse salário aqui. Quando o texto diz que o salário do pecado é a morte, é que você não só vai morrer, você merece morrer. Esse é o pagamento seu. Você merece morrer. O pecado e a morte são atos correlatos. Viver no pecado é viver na morte. O ato do pecado abrange toda a morte que flui dele, e nada flui do pecado senão a própria morte. Então Adão, ele é o cabeça da raça humana corrompida, dessa raça que eu falei no início, que está em estado de rebelião. E Cristo, ele é o cabeça de uma nova raça, a raça dos filhos de Deus. Agora, o curioso é que essa raça, essa nova raça dos filhos de Deus, ela não é uma nova raça no sentido, ela não foi uma nova raça criada do nada, não. Ela é uma nova raça que é tirada da raça de Adão. Esse é o ponto. Cristo começou a receptar e transformar pessoas vindas dessa raça rebelada que estava em Adão. E aí ele começa a fazer uma nova raça. A raça dos filhos de Deus. Que já não estão mais em estado de rebelião. Que já não estão mais em Adão. Eles são novas criaturas. E Cristo, ele é o Senhor dessa raça. Dessa nova raça que foi tirada da raça antiga para Deus através da justificação. Então, dois homens, eles são porta de entradas para dois mundos. Adão, ele é porta de entrada para um mundo, Cristo é porta de entrada para outro mundo. Adão, ele é porta de entrada para uma realidade, Cristo, ele é porta de entrada para outra realidade. Duas realidades distintas, dois mundos distintos. Adão, ele é porta de entrada para o mundo presente que nós estamos introduzidos. E esse mundo, como nós nascemos do ventre da nossa mãe, que nós fomos introduzidos, esse mundo é o mundo de Adão, gente. O mundo de Adão, ele é marcado pela condenação. O mundo de Adão, ele é marcado pela dor. Ele é marcado pelo sofrimento. E para entrar nesse mundo de Adão, nós entramos nesse mundo pelo nascimento biológico, físico. E ao entrarmos nesse mundo, que é marcado por dor, sofrimento e morte, nós deparamos com essa realidade. Um mundo de pecado, um mundo de morte, um mundo de dor. Não é à toa que a gente já entra nele chorando, né? E levando logo uma palmada do doutor. Por isso que, isso é bom nós entendermos isso, que o sofrimento e a dor, ele faz parte do mundo que nós vivemos, gente. Não tem como isso ser mudado. Por isso que a teologia da teologia da prosperidade, ela é uma desgraça. Porque você chega dentro da Universal, nem precisa de frente. De frente da Universal, tem as placas: pare de sofrer. Irmão, isso é mentira. Pare de sofrer. Isso é mentira, gente. De Satanás. Porque o sofrimento, ele só vai cessar no novo céus e nova terra. Não existe isso. Só que para os filhos de Deus, o sofrimento, ele trabalha em favor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus tem propósito no sofrimento. A raça humana, ela vai criando sua história sob a perspectiva da queda e da rebeldia. E vai tomando as piores decisões. E Deus pega essas decisões erradas e que caminha a raça humana para o caminho de morte. Deus pega com sua mão invisível
e vai fazendo com que essa história humana, debaixo da perspectiva do pecado e das decisões erradas da raça humana, Deus com a mão invisível vai caminhando para que isso tome outro rumo que redunde no final para a glória dele. Eu explico. A morte é uma coisa boa? Não. A morte é resultado do pecado. Isso foi a decisão que os seres humanos tomaram. O que é que Deus faz? Deus pega a morte, que é uma coisa ruim, melhor dizendo, e transforma a morte agora como porta dimensional para a vida eterna. Ele pegou uma morte, pegou o filho dele, matou o filho dele na cruz e transforma essa coisa que era ruim agora no meio de salvação. Antes nós tínhamos o Éden, que era uma coisa maravilhosa. Aí nós perdemos o Éden. Aí o que é que Deus faz? Dá uma coisa que é muito maior que o Éden, os novos céus e nova terra. Antes nós éramos perfeitos, mas éramos criaturas de Deus. Agora seremos filhos de Deus com uma posição superior do que os anjos. Então, o Deus dá esse santo jeito na história da corrupção humana, fazendo com que essa história no final culmine para a glória dele. Só que existe outro mundo que não tem dor, que não tem morte e sofrimento, que é o mundo de Cristo, desse último Adão. Se no primeiro mundo nós entramos pelo nascimento, nesse segundo mundo nós entramos pelo novo nascimento. E o que é curioso é que nesse novo mundo de Adão, o que é que Apocalipse diz? Não haverá mais dor, nem pranto, nem luto, nem morte, porque as primeiras coisas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, por nascimento, nós estamos ligados a Adão. Mas se a pessoa permanecer a vida inteira em Adão, ele vai, na verdade, ser condenado e vai receber a herança de Adão. Mas se pela fé nos unirmos a Cristo, o Senhor Jesus, então a herança de Adão negativa, ela é cancelada de imediato e nós somos herdeiros de Cristo. E aí a situação, meus irmãos, muda completamente. Nos fim das contas, é isso que importa no final da nossa existência, em relação a Deus. Em quem estamos? Estamos pendurados, estamos nos lombos de quem? Todos os seres humanos estão pendurados no cinturão de Adão ou de Cristo. Se eu estou em Cristo, alguns efeitos vão acontecer. E aí, estamos em Adão ou em Cristo, e por isso que não há ponto neutro. Não existe em cima do muro. Por isso que Jesus disse, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha, irmão. Você não está um ser híbrido, como metade daqui para baixo é Adão, na metade daqui para cima é Cristo. Meu amigo, ou você está em Cristo ou você está em Adão. Obviamente que aqueles que estão em Cristo e a nova criatura, eles, por conta que a última etapa da salvação é a redenção do corpo, nós ainda carregamos vestígios do velho homem. Mas o fato é que quem está em Cristo, ele já goza e gozará na eternidade de toda a plenitude dos efeitos do que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Então, o pecado, ele é a mãe da morte. E a morte, ela é a filha do pecado. Ao mesmo tempo, é o seu juízo contra ela. A carranca da morte, ela não seria conhecida na história humana se não tivesse entrado no mundo o espectro do pecado. Se você perceber, tanto aqui quanto em 1 Coríntios, pecado e morte não podem separar-se. Em Adão todos os pecaram. Em Adão todos morreram. A pena de morte cai sobre todos os homens. Não apenas porque todos pecaram como Adão, mas porque todos pecaram em Adão. E Paulo diz assim, a morte entrou no mundo. E aí nós temos que perguntar, que tipo de morte foi essa? Porque na Bíblia tem 3 tipos de morte, irmãos. Que tipo de morte entrou no mundo pelo pecado? Foram 3 tipos, a saber, a primeira, a morte física, a segunda, a morte espiritual, e terceira,
a morte eterna. O que é a morte física? A morte física é a separação do meu corpo, do meu espírito. Isso é a morte física. O espírito saiu do corpo, acabou-se, não existe mais morte. Por isso que eu quero que vocês entendam que, na realidade, o corpo e a anatomia humana, ela depende do espírito para ficar vivo. Porque se o corpo fosse independente do espírito, quando o espírito saísse, o coração continuava batendo, o cérebro funcionando. Mas o fato é que o nosso corpo físico, nossa vida física, ela depende totalmente do espírito. O espírito saiu do corpo, já era. Não tem como mais ficar. Manda o coração ficar, manda todas as células e toda a anatomia humana continuar funcionando. Ele não funciona. Porque a vida do corpo, ela depende do espírito. Então a morte física é isso, é a separação do meu espírito do meu corpo. Só que a morte espiritual é o quê? A morte espiritual é a minha separação de Deus. Olha, no dia que você comer, certamente você vai morrer, disse Deus ao casal lá no Éden. E ali eles comeram. Eles morreram fisicamente na hora, bateu a caçuleta, como o pessoal diz? Não, ficaram vivinhos da Silva, no corpo, né? Porque, meu amigo, a comunhão com Deus ali foi separada na hora. E o que é curioso é que eles nunca tinham brigado um com o outro, né, no casal. E, na viração do dia, Deus vinha conversar com eles. Veja como foi imediato como o pecado entrou dentro. Porque assim que eles pecaram, eles já correram de Deus. Cara, aí Deus disse assim: por quê? Então onde é que estás? Imagina, o Deus onisciente fazendo pergunta. Quando Deus faz pergunta na Bíblia, é para a gente cair na real, irmão. Não é para que ele saber, não. Ele sabe tudo. Onde estás? E ele lá, no meio do jardim. Por acaso tu comeu do fruto que eu disse que não comesse? Deus fazendo só pergunta retórica, sabendo de tudo. Porque, a primeira coisa, olha, ouvi a tua voz e temi. Mas ele não ouvia a voz todo dia, homem? Não era uma voz de deleite? Era melodia aos seus ouvidos, a voz de Deus? Mas o pecado faz isso. Por que os seres humanos correm? Chega numa roda, ele está bem animado, diz assim, fala de Jesus, eu tenho que ir embora, vou tal, não sei o que, dá uma caíra, quer não, irmão. É repeteco de Adão. Eles não querem Jesus. Não querem. Porque eles correm. E aí, a morte espiritual é isso, é a separação do homem com Deus. E a morte eterna, essa morte eterna é a separação irremediável, sem volta, que é a condenação eterna, no lago de fogo e enxofre, os que morreram sem Cristo. Essa é a terceira morte. É porque aqueles que morreram espiritualmente, nós não morremos espiritualmente, um dia nós estávamos rebeldes, sem saber, mas estávamos. Mas nós nos voltamos? Ainda houve. Paulo vai dizer lá aos Efésios que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ali é a morte física. Morte espiritual, melhor dizendo. Então aí a gente prega o evangelho para que os mortos tenham as escamas dos olhos tiradas, os tapões dos ouvidos arrancados e o coração de pedra, tendo o coração de carne. Eles podem voltar e ser livres da terceira tipo de morte, que é a morte eterna, que é aquela morte irremediável, condenado para sempre. Então, essas três modalidades de morte são consequência do pecado. O pecado é, portanto, o maior de todos os males. O pecado é maior do que a pobreza, porque a pobreza não separa ninguém de Deus, nem deste lado da vida, nem do outro lado da vida. O pecado é maior do que a pior doença que existe no mundo, porque a doença não separa ninguém de Deus, nem deste lado da vida, e ninguém vai para o inferno por ter uma doença. O pecado é pior do que a própria morte física, porque a pessoa pode morrer fisicamente, mas do outro lado já abriu os olhos na avenida principal da Jerusalém Celestial. Mas o fato, irmãos, é que o pecado separa o ser humano, tanto agora quanto na eternidade de Deus, e condena eternamente. E aí Paulo vai dizer
Versos 12, que a morte veio para todos os homens, quando ele diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos os pecaram. Não foi a primeira vez que ele disse que todos pecaram. Em Romanos 3:23, ele já tinha dito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E porque o salário do pecado é a morte passou a todos os homens, uma vez que todos pecaram. E ela atinge a todos sem distinção e sem exceção. A morte coloca seus dedos gelados sobre os ricos e sobre os pobres, sobre os reis e sobre os vassalos, sobre os servos e sobre os chefes, sobre os doutores e sobre os analfabetos, sobre os pequenos e grandes, sobre velhos e crianças, religiosos e ateus. Todos recebem o toque gelado dos dedos mortais do pecado. Não podemos, irmão, nos esconder da morte. Ela será o último inimigo a ser vencido. Em terceiro lugar, vale ressaltar aqui as consequências da queda de Adão, a transgressão de Adão, a morte de Adão e a condenação da raça humana. E eu quero destacar algumas coisas aqui. O pecado de Adão, ele impôs o reinado da morte. O versos 14 diz assim, 13 e 14. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo já havia dito, já havia feito, melhor dizendo, uma distinção entre pecado sem lei e o pecado sob a lei. Essa distinção ele fez em Romanos 12:12. 2:12, melhor dizendo. Aqueles que viveram antes da outorga, isto é, da entrega da lei no Sinai, mesmo não pecando contra pecados proibidos, diz leis específicas, dizendo assim, olha, não faça isso, não faça isso, mesmo não tendo esses mandamentos escritos de maneira objetiva e visível, essas proibições na cara deles, antes de viver na lei, né? Abraão, por exemplo, viveu sem os 10 mandamentos explícitos, tá? Porque Deus gravou a lei do coração de todo ser humano, tá? Para deixar bem claro. Alguém vai dizer, mas não tinha os 10 mandamentos antes. Só que Paulo aos Romanos diz que Deus imprimiu, tatuou, com marcas indeléveis no coração do ser humano, o senso do bem e do mal, mostrando aquilo, a consciência dele, quer acusando, quer defendendo. Mas existe um momento da raça humana, né? Todo mundo sabe que o Código de Hammurabi já veio antes próprio dos 10 mandamentos, né? Então, o que é que acontece, irmãos? Paulo está dizendo aqui que, embora aqueles que viveram anteriormente à lei de Moisés, pecaram contra a lei da consciência e contra a revelação natural. Ele já tinha levantado essa tese em Romanos capítulo 1, que ele vai dizer que os gentios, conhecendo Deus através da criação, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Paulo vai dizer assim, olha, eles são indesculpáveis. E a palavra lá é anapologetos, de onde vem a palavra apologia. Paulo está dizendo, no final, o índiozinho não vai dizer assim, eu não sabia que existia um Deus. Paulo vai dizer, errado, você sabe sim que existia um Criador. É obviamente que a lei, a revelação natural, geral, né, ela não é capaz de salvar. Mas Paulo diz em Romanos que ela vai ser suficiente para condenar. Né, porque salvar é a revelação especial, Cristo, o Evangelho, enfim. E nesses versos 13 e 14, Paulo está dizendo que eles viviam sem a lei, mas transgrediram mandamentos objetivos como Adão. Porque Adão, Deus tinha dito lá no Éden para não comer do fruto proibido, que Deus ordenara não comer. Mas eles pecaram debaixo de agir de acordo com a luz recebida. Então, e como é que nós sabemos, é interessante, né? Antes da entrega dos mandamentos, aquela galera ali antes do Sinai, como é que nós sabemos, mesmo eles não tendo lei gravada em pedras, como é que nós sabíamos que lá tinha pecado? Porque todo mundo morria antes da lei. E morria por quê? Porque eram pecadores, gente. Então, durante o período de Adão até Moisés, o povo pecou. Porém, seus pecados não foram levados em conta de acordo com os versos 13. No entanto, ainda que não houvessem a lei, as pessoas morriam. Por que é que morriam? Porque estavam incluídas em Adão. Cabeça,
da raça humana. Todos, de fato, irmão, na época pré-mosaica, eles são levados em consideração. E a única explicação é de que pessoas morrendo ao milhares, antes de ter uma lei escrita, a única explicação para o domínio universal dessa morte é a solidariedade de todos os homens no pecado de Adão. Nós estávamos lá. Esse é o ponto. Então essa conversa que o pecado de Adão foi de Adão não teve a ver comigo, isso é coisa para herege, gente. Pode colocar spray azul para matar bicheira de animal na cabeça de vocês e tirar isso da cabeça, porque isso aí não existe. Isso aí é pessoas que não é dada a reflexão e nem ao estudo. O ponto é que o pecado atingiu ele e atingiu a mim também, né? Isso é um fato. E aí o pecado lançou todos os homens no abismo do pecado. Verso 19, olha o que é que ele diz. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Os efeitos da queda, Paulo está dizendo aqui nos versos 19, são universais, porque estávamos nos lombos de Adão quando ele pecou, tornamos herdeiro dele e nele. E a partir da queda, todos os homens nascem com defeito de fábrica, contaminados e corrompidos pelo pecado. Eu disse aqui semana passada e eu quero reiterar. Meu sobrinho João, semana passada eu estava no Recife, né? Eu saí do projeto missionário do Sertão e fui direto para o Recife. Deus me abriu uma porta para falar para os oficiais do Exército lá em Casa Forte. E aí, Júnior teve que levar meu sobrinho para tomar a injeção. E aí ele levou a injeção e começou a chorar lá, aquele desespero todo, fazer aquele carnaval. E aí meu cunhado disse, olha, porque ele tem um irmão de 6 ou 7 meses. Aí disse assim, olha, Heitor, amanhã a gente vai trazer Heitor aqui para ele tomar uma injeção igual a essa. Na hora ele parou de chorar e começou a rir. O nome disso, irmão, é pecado no coração. Você veja, e eu estava conversando com o Júnior dentro do carro, conversando sobre a questão da queda. Ele estava em prantos. Na hora que o pai sussurrou, olha, amanhã quem vem é teu irmão tomar um negócio desse. Deu uma alegria no coração dele. Vocês chamam do que vocês quiserem, os filhos são de vocês. Agora, lá em casa, o nome disso é o que a Bíblia diz. Pecado, filho de Adão. Se alegra. Meu irmão, se fosse... Não, eu não quero que meu irmãozinho venha sofrer desse. Não, chega a dar aquela risada no coração. Feliz, porque o irmão vai levar uma injeção dessa. O pecado de Adão subjugou todos os homens no reinado da morte. Versos 13, 14, 15, 17 fala isso, irmãos. No território do pecado, a morte passou a reinar como rainha. A morte é tanto a recompensa do pecado como o juízo de Deus sobre ele. Deus já havia dito, irmãos, que não comesse do fruto proibido, pois se o fizesse, certamente morreria. E a morte é a justa retribuição divina a essa transgressão deliberada de Adão. As pessoas, às vezes, acham que pecado é brincadeira. Olha para a desgraça que é o mundo e tu acha que Deus brinca com o pecado, irmãos? Olha para a morte de Cristo e acha que ele brinca com o pecado. Ele não brinca não, meu querido. Você pode até achar que pecado é brincadeira. Deus não acha. Porque uma bagaceira dessa que existiu, milhares de pessoas morrendo, nós sofremos no mundo de queda e ainda Cristo morrer numa cruz de morte horrorosa, pode ser brincadeira para você, para Deus não é. E se você acha que Deus não vai levar pessoas para o inferno, rapaz, se ele levou o filho dele para a cruz do Calvário por causa do pecado, imagine um pecador imundo que Deus não depende dele, negou o filho dele. Tem que ir para o inferno mesmo, não tem para onde correr não. Tem que ser lançado lá. Esse é o ponto. É doloroso. Doloroso porque você olha o mundo da sua perspectiva egocêntrica. O mundo não é egocêntrico. O mundo é teocêntrico, é Deus no centro. Por conta do iluminismo, nós achamos que nós somos o centro do mundo e que o mundo deve orbitar em nosso redor. O mundo gira em torno de um, Cristo Jesus, o Filho de Deus. O coração de Deus
tem olhos para um rei. O nome dele é Jesus. Tudo foi feito por ele e para ele. A Bíblia foi escrita e inspirada para falar de Jesus. As estrelas brilham para Jesus. Os pássaros cantam para a glória de Jesus. O mundo inteiro celebra a glória do Cordeiro. Não é seu, meu amigo. É de Cristo Jesus. Ele é o rei, ele é o centro. Muitas pessoas vão ler a Bíblia e dizem assim: eu quero ver o que é que a Bíblia tem escrito para mim. Meu amigo, você tem que entender, embora Deus fale com você através da Bíblia, essa é uma maneira antropocêntrica de ler a Bíblia, porque a Bíblia ela foi escrita para Jesus. Você tem que procurar não você na Bíblia, tem que procurar Jesus. Examinais as Escrituras, pois julgais nela ter o poder de Deus, pois são elas que testificam de quem? De Rafael, é? É de Rafael que ela testifica? Se for, meu irmão, toque fogo na Bíblia. Testifica de mim, ele disse. E tem pessoas dizendo assim, e ainda tem crentes místicos, do búzios do tarô, que faz assim, deixa eu abrir o que é que Deus tem aqui, joga o búzio e diz assim, tim, isso é macumba evangélica, irmãos. Macumba evangélica para saber assim, deixa eu ver, aí abre aqui assim, irmão, deixa de tua macumbice, deixa de meu irmão, a Bíblia ela foi feita para falar de Jesus, é Cristo Jesus nosso Senhor. E aí o pecado de Adão sentenciou todos os homens como culpados e condenados no juízo. O pecado não é algo neutro, o pecado não é algo inofensivo, o pecado é maligníssimo, é um atentado e uma conspiração contra Deus. E o pecado ele atrai a ira de Deus, né? Aqui em Romanos mesmo, o próprio apóstolo Paulo tinha dito que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Sabe o que a palavra lá é deter, que ele diz aqui em Romanos? Deter, que Paulo está falando lá em Romanos 1,18, é matar por afogamento. Paulo diz que a verdade de Deus é revelada ao homem, e sabe o que é que o homem faz? O homem pega essa verdade e tenta sufocar ela a todo custo. Tenta abafar Deus, bora matar por afogamento. Só que, graças a Deus, que a história não termina no primeiro Adão. A história fala de o último Adão. Esse último Adão, historicamente, dentro do tempo e do espaço, embora ele tenha vindo depois, ele é aquele que criou o próprio Adão. Entendeu o ponto? Ah, é o último Adão. Aí você olha na linha cronológica do tempo, no Cronos. Só que esse último Adão, que veio para consertar o negócio desse primeiro Adão, ele é chamado de último Adão por conta da cronologia do tempo. Mas esse aqui, ele é antes de todas as coisas, criou todas as coisas, ele criou o Éden, ele criou Adão, ele criou Eva, ele criou tudo. Agora, dentro do tempo e do espaço, ele veio depois. Mas ele é o criador de todas as coisas. E aí Cristo ele é o segundo último Adão. O primeiro Adão caiu no jardim, irmãos. O último Adão triunfou no deserto. O primeiro Adão, ele é da terra, irmãos. O último Adão, a sua origem é dos céus. O primeiro Adão introduziu no mundo o pecado e por ele a morte. O segundo Adão trouxe ao mundo justiça e imortalidade. O primeiro Adão foi expulso do paraíso. O segundo Adão nos levará de volta ao paraíso. Se o primeiro Adão era figura do segundo Adão, precisamos ressaltar que a obra do segundo Adão foi maior do que a tragédia provocada pelo primeiro Adão. Por isso que a expressão muito mais é repetida duas vezes. Veja no versículo 15, é repetido muito mais aqui, ó. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda muito mais para muitos. Ele repete a expressão muito mais no versículo 17, quando ele diz, se pela transgressão de muitos, pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Isso indica que em Jesus Cristo, irmãos, nós ganhamos muito mais
do que perdemos em Adão. A graça do segundo Adão é maior do que o pecado do primeiro Adão. Onde abundou um pecado, superabundou a graça de Deus. Nossa união com Adão significou para nós o reinado do pecado e o reinado da morte. Mas nossa união com Cristo significa o reinado da graça e do nosso reinado em vida por meio de Cristo. O que Paulo está ensinando aqui para nós esta noite, irmãos, é a unidade da raça humana em Adão e da nova raça humana em Cristo Jesus, que é unida mediante a sua obra redentora. Assim como Adão é o cabeça federal da raça humana, Cristo é o cabeça federal da raça espiritual, que significa o seu corpo. A igreja de Cristo é chamada o corpo de Cristo. A igreja, vista deste ponto, ela é vista como um corpo orgânico, vivo. E interessante, Cristo Jesus, ele tira as pessoas que estão caminhando a passos largos para a perdição eterna da raça de Adão e os conduz para a sua raça, a raça humana. Lembra que lá no início eu falei que nós estávamos, a raça humana está ainda hoje em estado de rebelião contra Deus? Por que é que Romanos 5:1 diz assim: tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus? A pessoa só faz as paz com quem estava brigado. Só temos paz com Deus porque outrora nós estávamos em estado de rebelião, irmãos. Paulo, nessa mesma perícope de Romanos 5, ele diz assim: nós que antes éramos o quê? Inimigo. Inimigo, gente. A bem da verdade é que o ser humano sem Cristo, ele é um ser rebelde e rebelado e que está em estado de rebelião. E se permanecer assim, vai para o inferno mesmo. Não tem boquinha, não. Nós não podemos usar eufemismo e ser desonesto com textos claros e verdades insofismável e refragável e da palavra de Deus. Paulo, ela é muito claro que o pecado de Adão e quem morrer em Adão, ele vai receber as heranças do filho de Adão mesmo. E o fato é, irmãos, não vamos ter um olhar humano, porque a raça humana ela é uma raça que está em estado de rebelião. Por isso que existe rebelião dentro de família, por isso que existe rebelião e guerras entre torcidas, entre partidos políticos, entre países, entre estados, por isso que existe preconceito. Sabe por que tudo isso vem? Isso vem de uma coisa chamada pecado. Tudo, brigas, guerras, é porque quando o ser humano não se relaciona de maneira certa com Deus, o resultado e a consequência lógica e necessária é que essa rebelião com Deus vai resultar em piedade para com o próximo. Queridos, tem algumas coisas para falar aqui, mas nós já deu o nosso horário. Em outra ocasião eu posso continuar esse estudo, mas eu quero dizer uma coisa aqui a você nessa noite. Em quem você está? Você está em Adão ou você está em Cristo? Eu digo uma coisa a você. Você não tem uma terceira via. Você não tem uma terceira opção. Se você estiver em Adão, saiba que você está dentro de uma raça que está em estado de rebelião contra o Criador. Sem que você saiba, você é um ser rebelde e rebelado e que nasceu já com defeito de fábrica. Você não é bom, nunca foi. Você não faz coisas erradas porque o meio corrompe você, porque a sociedade ela é má. Meu querido, você faz coisas más porque seu coração é depravado. E a sociedade que você acha que é injusta, ela é só produto e reflexo e reverberação dos corações humanos. O ser humano ele é bom, a sociedade de que o corrompe. E quem foi que corrompeu a sociedade? Quem?
homens com coração depravados. Corra para Jesus, se arrependa e diga: Deus, eu entendi que eu sou um ser rebelde, fui cooptado com os meus ancestrais por uma grande mentira, dou razão ao Senhor, não dou razão a mim, baixo minhas armas, coloco a bandeirinha branca, hasteada, e quero declarar que o Senhor venceu. Eu deixo as minhas guerras de lutar contra o Senhor, eu deixo a minha rebeldia de querer ser salvo pela minha própria obra, eu armo e deixo de lado a minha presunção de ser salvo e fazer o meu nome grande sendo salvo por meio de uma religião. Eu também, Deus, quero declarar que eu também não tenho como fugir do Senhor. E nessa quebra de braço, eu vou perder. Se renda ao Senhor e dê razão a Ele. Não adianta, você vai perder, meu amigo. Você é um ácaro. Não tem aqueles ácaros que não dá para ver ao olho nu, que fica na almofada do travesseiro, ponto. Você é um ácaro dando cabeçada, tentando derrubar a muralha da China. Você vai perder, brother. Te rende a Deus, meu irmão. Não adianta, não. Um ácaro querer derrubar a muralha da China. Tu é um ser rebelde e tu precisa não de reforma, tu precisa de arrependimento. E dizer a Jesus: Jesus, faz por mim o que eu não tenho capacidade de fazer. E eu me rendo. E eu confesso que eu sou um ser desvalido, inepto para qualquer coisa que possa alcançar a salvação. Eu deixo minhas armas e reconheço que só vou ser salvo por causa do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Faça isso, ou se não, arque com as consequências dos seus próprios pecados. Deus abençoe a vida de vocês todos.